Bem-vindo ao canal Escuridão do Além. Aqui, você encontrará histórias assustadoras e emocionantes que o levarão a lugares sombrios e misteriosos. Nossos talentosos narradores dão vida a essas histórias, transportando você para mundos de terror e suspense. Se você é um fã de histórias de terror ou apenas gosta de sentir um frio na espinha, este é o lugar para você. Então, apague as luzes, sente-se e deixe-nos levar você em uma jornada através da escuridão. Obrigado por escolher o nosso canal Escuridão do Além. As crianças fantasmas de olhos pretos. Em uma cidade tranquila, havia uma lenda sobre crianças de olhos pretos. Eram conhecidas como as crianças fantasmas de olhos pretos. A lenda dizia que essas crianças apareciam à noite, batendo nas portas das casas e pedindo para entrar. Elas eram descritas como crianças normais, exceto pelos olhos, que eram completamente pretos. Não havia branco nos olhos, apenas um preto profundo e insondável. Elas falavam com uma maturidade além de sua idade e sempre pediam para entrar em casa ou para usar o telefone. Aqueles que encontraram essas crianças sentiram um medo inexplicável e intenso. Algo sobre essas crianças era perturbador. A lenda dizia que se você deixasse essas crianças entrarem em sua casa, algo terrível aconteceria. Apesar do medo, não havia relatos de danos causados por essas crianças. Elas apenas causavam medo e desconforto com sua presença e seus olhos negros penetrantes. A lenda das crianças fantasmas de olhos pretos se espalhou pela cidade e além. As pessoas trancavam as portas à noite e evitavam sair depois do anoitecer. A cidade tranquila tornou-se um lugar de medo quando a noite caía. Até hoje, a lenda das crianças fantasmas de olhos pretos persiste. Se é verdade ou não, ninguém sabe ao certo. Mas a história serve como um lembrete assustador de que nem tudo é o que parece. As crianças sombrias. Em uma pequena cidade à beira do mar, havia histórias de crianças assombrações que vagavam pelas ruas à noite. Eram conhecidas como as crianças sombrias. As crianças sombrias eram figuras etéreas, quase transparentes, que só apareciam quando o sol se punha. Elas brincavam nas ruas vazias, seus risos eufóricos ecoando pelas casas silenciosas. Mas apesar de sua aparência fantasmagórica, elas pareciam ser crianças comuns, brincando e correndo como qualquer outra. No entanto, havia algo de estranho nelas. Elas nunca interagiam com os moradores da cidade. Eles podiam vê-las, ouvi-las, mas nunca tocá-las. Era como se existissem em um plano diferente, visíveis, mas intangíveis. As histórias sobre as crianças sombrias passaram de geração em geração. Alguns diziam que eram espíritos de crianças que haviam se perdido no mar, outros acreditavam que eram anjos enviados para proteger a cidade. Apesar do medo e da incerteza que cercavam as crianças sombrias, elas se tornaram uma parte aceita da vida na cidade. As pessoas aprenderam a viver com suas aparições noturnas, considerando-as mais um mistério inofensivo do que uma ameaça. E assim, a lenda das crianças sombrias continua, uma história contada ao redor das fogueiras e sussurrada nas noites escuras. Uma lembrança constante do desconhecido e do inexplicável que existe em nosso mundo. Crianças fantasmas assassinadas. Em uma cidade sombria e isolada, havia uma lenda assustadora sobre as crianças fantasmas assassinadas. Dizia-se que essas crianças eram vítimas de um crime terrível que ocorreu há muitos anos. Eram crianças inocentes que foram brutalmente assassinadas, e desde então, seus espíritos não encontraram descanso. As crianças fantasmas assassinadas eram vistas vagando pelas ruas da cidade à noite, seus olhos vazios refletindo a dor e o sofrimento que experimentaram. Elas eram transparentes e etéreas, visíveis apenas à luz do luar. Apesar de sua aparência assustadora, as crianças fantasmas assassinadas não eram malévolas. Elas pareciam estar presas em um estado de eterna tristeza, sempre buscando justiça para o crime que lhes tirou a vida. A cidade estava cheia de histórias sobre as crianças fantasmas assassinadas. Dizia-se que elas apareciam para aqueles que estavam passando por momentos difíceis, oferecendo conforto e companhia.
Algumas pessoas até afirmavam ter visto as crianças fantasmas assassinadas chorando perto do local onde foram mortas. Com o tempo, a cidade foi abandonada e as histórias das crianças fantasmas assassinadas se tornaram lendas. Mas mesmo agora, se você visitar as ruínas da cidade à luz do luar, pode ouvir o som distante de soluços infantis ao vento. Essa é a história das crianças fantasmas assassinadas, uma lenda que continua a assombrar aqueles que ousam entrar na cidade abandonada. Lembre-se, nem tudo é o que parece neste mundo. A mansão será assombrada por as crianças fantasmas. Em uma noite escura e tempestuosa, um grupo de amigos decidiu explorar uma antiga mansão abandonada na periferia da cidade. Eles ouviram histórias sobre a mansão ser assombrada por as crianças fantasmas, mas nenhum deles realmente acreditava nessas lendas. Armados com lanternas e uma curiosidade insaciável, eles entraram na mansão. A mansão era escura e fria, com um ar de tristeza que permeava cada cômodo. Eles exploraram a mansão, rindo e brincando para aliviar a tensão. Mas à medida que se aprofundavam na mansão, começaram a ouvir sons estranhos, risos distantes, passos suaves e o som suave de uma canção de ninar. De repente, eles viram o que pareciam ser crianças brincando em um dos quartos. Eram transparentes e etéreas, visíveis apenas à luz fraca das lanternas. Eles tinham olhos vazios e tristes, mas estavam rindo e brincando como se ainda estivessem vivos. Os amigos ficaram paralisados de medo ao verem as crianças fantasmas. Eles tentaram fugir, mas pareciam estar presos na mansão. As crianças fantasmas não pareciam notar sua presença, continuando a brincar como se estivessem sozinhas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eles conseguiram encontrar a saída e correram para fora da mansão. Eles nunca mais voltaram à mansão e raramente falavam sobre aquela noite. A experiência deixou uma marca indelével neles. Eles aprenderam da maneira mais difícil que algumas lendas têm um fundo de verdade. A história das crianças fantasmas não era apenas uma lenda, era uma realidade assustadora que eles haviam testemunhado em primeira mão. Uma escola antiga. Era uma vez uma escola antiga que ficava no topo de uma colina. A escola, embora abandonada há anos, ainda mantinha um certo charme com suas paredes de tijolos desgastados e janelas quebradas. No entanto, havia algo estranho sobre essa escola. Diziam que à noite, podia-se ouvir risos e vozes de crianças ecoando pelos corredores vazios. Um dia, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a escola depois do anoitecer. Eles entraram na escola com lanternas em mãos, rindo e brincando uns com os outros. Mas à medida que se aprofundavam na escola, o riso diminuiu e foi substituído por um silêncio nervoso. De repente, eles ouviram o som distante de crianças rindo. Eles se entreolharam, os olhos arregalados de medo e surpresa. O riso parecia vir do final do corredor. Lentamente, eles seguiram o som até chegarem a uma sala de aula vazia. Dentro da sala de aula, eles viram algo que nunca esqueceriam. Havia crianças fantasmagóricas sentadas nas carteiras, rindo e brincando como se ainda estivessem vivas. Os jovens aventureiros ficaram paralisados de medo enquanto observavam as crianças fantasmas. Finalmente, um dos jovens criou coragem e gritou: "Quem são vocês?" As crianças fantasmas pararam e se viraram para olhar para ele. Por um momento, houve silêncio. Então, uma das crianças fantasmas sorriu e disse: "Somos os espíritos das crianças que costumavam estudar aqui. Não temos para onde ir, então ficamos aqui brincando." Os jovens aventureiros saíram da escola naquela noite com uma nova compreensão do lugar. Embora assustados, eles também sentiram uma estranha sensação de paz. Eles entenderam que as crianças fantasmas não eram maliciosas, apenas espíritos presos em um loop eterno de infância. Desde então, a escola abandonada é conhecida como a escola assombrada pelas crianças fantasmas. E embora poucos se atrevam a visitá-la à noite, aqueles que o fazem dizem que podem ouvir o riso feliz das crianças ecoando pelos corredores vazios. O farol e crianças fantasmagóricas. Em uma cidade costeira, havia um farol antigo que se erguia solitário contra o céu. Durante o dia, o farol era uma visão pitoresca, com suas paredes brancas brilhando ao sol.
Mas à noite, o farol assumia uma atmosfera completamente diferente. Os moradores da cidade contavam histórias de ver luzes piscando no topo do farol, mesmo quando não havia ninguém lá. Eles também falavam sobre ouvir risos de crianças e o som de passos correndo escada acima. Um dia, um visitante decidiu investigar o farol à noite. Ele entrou no farol e começou a subir a longa escada em espiral. Quando chegou ao topo, viu algo que o deixou sem fôlego. Havia crianças fantasmagóricas correndo ao redor do topo do farol, rindo e brincando como se estivessem vivas. O visitante observou as crianças fantasmas com uma mistura de medo e fascínio. Ele finalmente perguntou: "Quem são vocês?" As crianças fantasmas pararam e olharam para ele. Uma delas, um menino com roupas marinhas antigas, respondeu: "Nós costumávamos viver na cidade. Agora, este é o nosso playground." O visitante deixou o farol naquela noite com uma nova compreensão do lugar. Embora assustado, ele também sentiu uma estranha sensação de paz. Ele percebeu que as crianças fantasmas não eram maliciosas, elas eram apenas espíritos presos em um loop eterno. Desde então, o farol é conhecido como o farol das crianças fantasmas. E embora muitos ainda temam visitá-lo à noite, aqueles que se atrevem dizem que podem ouvir o riso feliz das crianças ecoando pelo vento do mar. Obrigado por ouvir o nosso canal Escuridão do Além. Esperamos que você tenha gostado das histórias e que elas tenham levado você a lugares sombrios e misteriosos. Agradecemos sua escolha pelo nosso canal e esperamos que você volte em breve para mais histórias assustadoras. Até a próxima!